Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao segundo vídeo dessa série de vídeos para o curso de alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental. Uma orientação para futuros professores. Meu nome é Marcela e essa série de vídeos é para o estágio híbrido Ensino Fundamental da Uninter. Então, vamos lá! O tema de hoje é sobre História da Alfabetização. Se você tem alguma tarefa, eu indico que você coloque os fones de ouvido e me leve no seu bolso, porque vocês só irão escutar minha voz. Eu também peço desculpas pelo chiado desse áudio. Eu realmente não sei como conseguir tirar esse áudio, mas eu acho que não vai influenciar aqui no aprendizado de vocês. Então, a gente vai começar lá do início de tudo, que foi no período colonial. Bom, os primeiros esforços para a alfabetização no Brasil foi em 1549, quando o governo de Portugal decidiu ceder o monopólio da educação para os jesuítas, que vieram juntamente com o governador-geral do Brasil, chamado Tomé de Souza, e criaram a Companhia de Jesus, que é uma ordem religiosa fundada por um grupo de estudantes da Universidade de Paris. O propósito era missionário, inicialmente, e de formar sacerdotes seguidamente. Tinha o objetivo de catequizar os índios e formar sacerdotes. Com o padre José de Anchieta, chegaram uma equipe de padres e sacerdotes, e logo, já de início, eles começaram a construção do primeiro colégio, que foi na cidade de Salvador, depois lá no Rio de Janeiro e em São Paulo, em 1554, onde a cidade foi fundada através da escola. Então, vamos dizer assim, que primeiro se fez a escola, aí começou mesmo a construção da cidade de São Paulo. Era uma escola que era para índios e que também formava sacerdotes. Como esses colégios tinham a finalidade de catequizar os índios, precisava que o índio soubesse a ler e escrever, para aprender os cânticos, as orações e também, no final, serem batizados. De maneira que nas inúmeras missões jesuíticas pelo Brasil, também tinham a função de alfabetizar. Então, gente, como eles queriam que os índios fossem batizados no catolicismo, consequentemente, os índios eram alfabetizados. A alfabetização dos índios era feita pelo método mais simples, por meio de músicas e cantos religiosos. O principal problema era que os índios tinham a sua língua nativa. Então foi aí que o padre Anchieta, ele criou um dicionário tupi. Além disso, a intenção era de introduzir o índio na cultura europeia. Esses colégios não funcionavam somente como uma espécie de seminário. Também recebiam aqueles que não se encaminhavam para uma carreira eclesiástica, porque os colonos portugueses começaram a pressionar que aceitassem seus filhos nas escolas, e com o tempo outras pessoas, fora os índios e futuros sacerdotes, começaram a frequentar a escola. Mas só uma pequena parcela da elite descendente desses colonos que eram admitidos nesses colégios. Até esse momento já existia, podemos dizer, uma espécie de segundo grau, entre aspas, onde se ensinava a gramática portuguesa e latina, e as disciplinas iam evoluindo até chegar na teologia. A teologia era o máximo que se podia ter de instrução na época. Lembrando que eles tinham o objetivo de formar sacerdotes.
Os jesuítas utilizavam a Ratio Studiorum, que era uma espécie de manual de como ensinar. Tinha também lições de memorização e outras atividades da pedagogia tradicional. Foi usado por 2 séculos no Brasil, mas também em outros lugares do mundo. Não era só os jesuítas que podiam ensinar. Com o tempo, outros podiam, mas eram muito poucos. Os franciscanos e carmelitas, que são ordens religiosas de freiras e padres, que eram ordens religiosas, como eu disse, tiveram alguma escola nos seus conventos, mas prioritariamente era para formar sacerdotes. Havia algumas pessoas, geralmente idosas, que para ter alguma renda reuniam alguns alunos na sua casa, e também existia o tio padre, que era contratado pelo senhor de engenho para que ensinasse seus filhos, mas nem todos iam para a escola. O perfil desses professores era de muito pobres, que não tinham as outras oportunidades de trabalho, que não tinham outra forma de sobrevivência, porque no Brasil era, na época, um país de escravos, de características rurais. Era um país essencialmente rural. Não tinha muitas cidades e não existiam empregos. E esses homens, professores, não tinham escravos. Então tinham que fazer alguma atividade para obter renda. No geral, esse professor é da categoria mais empobrecida, idoso, sem profissão. Era meio que se nada der certo vira o professor. A história da